Entramos ao vivo. Estava aqui tentando, não estava conectando, mas agora foi. Meus queridos, estou entrando aqui para fazer uma live rapidinha para um vídeo da maratona, né? Estamos aí numa maratona de 40 dias consecutivos com um vídeo aqui na página do Instituto Bíblico Rocha. E a partir daqui eu compartilho esse mesmo vídeo no nosso canal no YouTube e também na nossa página, no nosso perfil lá no Instagram. E eu queria responder essa pergunta ou essa afirmação, esse título aqui em cima, né? Aqui em cima aqui, a heresia do sono da alma. Eu sei que muita gente vai assistir essa live depois, a gravação dela, então eu vou falar aqui rapidinho sobre a heresia do sono da alma. Olha só, existe uma falsa doutrina, e eu vou com muita propriedade falar, que é uma doutrina falsa a respeito do sono da alma, que diz o seguinte: basicamente aqueles que ensinam, que acreditam nessa doutrina, eles dizem que quando nós morremos, a nossa alma, ela não continua existindo. Ô meu querido, Pai Senhor Jesus, um Eric, Deus abençoe, varão de Deus. Então, eu estou falando sobre o sono da alma. Essa heresia, esse falso ensino, diz que a alma ou o ser humano, ele não tem uma alma imortal. Que quando nós morremos, é como se nós estivéssemos num estado de sono. Como se estivéssemos num estado, de fato, dormindo. Nós não temos consciência após a morte. Tá? E no caso dos cristãos, aqueles que morrem, segundo essa falsa doutrina, esse falso ensino, estão aguardando a vinda de Jesus para ressuscitá-los, né, ressuscitar os cristãos, e aqueles que morrem sem Cristo estão também dormindo, não existe consciência após a morte, e que também estão esperando a sua ressurreição para serem julgados. Tá? Então essa doutrina fala isso, tá? Que não existe consciência após a morte. Quando nós morremos, nós entramos no estágio de um sono, realmente um sono da alma, ou seja, não existe consciência após a morte. E essa doutrina surge por alguns textos isolados, alguns versículos, por exemplo, lá em Eclesiastes, se eu não me engano é capítulo 10, que fala para a sepultura, tudo que vier à mão para te fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde vais, não existe consciência, não existe trabalho, não existe indústria, não existe pensamentos. Então, são alguns textos que são isolados, e o fato do apóstolo Paulo usar a expressão dormindo para os cristãos. Ou seja, ele fala assim, ó, aqueles que dormiram serão ressuscitados primeiro. Então ele usa a expressão dormiram, aqueles que dormiram no Senhor. Lá em 1 Coríntios 15, ele fala assim, primeiro Jesus, ou seja, na ressurreição, primeiro Jesus, as primícias dos que dormem. Então o fato de Paulo usar a expressão dormir, tá, para aqueles que morrem em Cristo, é usada literalmente nessa falsa doutrina do sono da alma. Diego Felício, paz, querido, boa noite, boa noite. Então vamos lá, essa live aqui tem as características de ser rápida, tá? Então, eu preciso explicar uma coisa. Eu poderia usar, por exemplo, a história do rico e Lázaro, simplesmente para explicar que não existe sono da alma. Simplesmente para rebater essa falsa doutrina do sono da alma. A história do rico e Lázaro é uma história que Jesus contou, certo? Jesus conta para explicar a vida após a morte, para explicar o que acontece com a alma das pessoas após a morte, e também para explicar, né, que existe consciência.
alguém fala assim, ah, mas a história do rico e Lázaro é uma história fictícia, é uma história inventada, é uma história que Jesus contou, uma alegoria para comparar. É isso que dizem os adeptos do sono da alma, tá? Que é uma alegoria que Jesus contou para falar do perigo das riquezas dos que viviam regaladamente na época de Jesus. Porém, existe um detalhe ali, tá? Existe um detalhe. Jesus, ele cita o nome do mendigo. Ele fala que o mendigo se chamava Lázaro. Aí eu te pergunto, você que é uma pessoa inteligente, por que Jesus daria o nome do personagem se ele não fosse um personagem real? Por que Jesus falaria que o nome do mendigo era Lázaro se esse mendigo nunca existiu? Se essa história fosse uma história fictícia? Ilza Maria, paz, querida, Deus abençoe. Então, primeiro ponto, o fato de Jesus citar o nome daquele personagem, que ele se chamava Lázaro, dá toda a característica de uma história real, de uma história verdadeira e verídica, tá? E Jesus, ele usa aquela história para trazer verdades a respeito da vida após a morte. Então eu poderia muito bem usar essa história simplesmente para combater essa heresia de que não existe consciência após a morte. Eu poderia também usar a expressão de Jesus, a frase de Jesus para o ladrão da cruz, quando Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas os adeptos do sono da alma, os adeptos dessa doutrina de que não existe vida, não existe consciência após a morte, de que a alma não existe fora do corpo, eles dizem que ali há um erro de pontuação, de que na verdade a tradução daquele texto significa Jesus dizendo assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Cláudio Iglesias, paz do Senhor Jesus, querido. Então, vou pedir para vocês que estão aqui, tá comigo aqui nessa live, se puderem, se isso faz sentido para vocês, se puderem compartilhar com mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tenham acesso a essa informação, tá? Se isso fizer sentido para vocês, tá? Então, eu podia usar simplesmente essa passagem para dizer que sim, existe vida após a morte, existe consciência após a morte. As pessoas que morrem, a alma continua vivendo num plano espiritual, porque Jesus disse para o ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas como eu falei, os adeptos dessa doutrina dizem que ali é um erro de pontuação. Até porque o idioma, né, o idioma hebraico não existe vogais, apenas consoantes, tá? Então não existe pontuação. As pontuações são colocadas na tradução do hebraico, aramaico e grego para o português. Mas vamos lá, o texto que eu vou usar aqui rapidinho, tá? Só para encerrar essa live, o texto que eu vou usar aqui para mostrar que existe sim a continuação da alma existindo consciente após a morte, é o texto de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8 e 9. Ele fala assim, ó: temos, portanto, 2 Coríntios 5, versículo 6 em diante. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não por vista. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Paulo aqui não está falando de ressurreição, porque a ressurreição acontece aonde? No corpo, certo? Então a ressurreição ela vai acontecer no corpo. Mas Paulo está dizendo aqui
que nós ansiamos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. O que Paulo está dizendo é que no momento que o cristão deixa esse corpo, ele automaticamente passa a habitar com o Senhor. Ele automaticamente, na sua alma, no seu espírito, passa a habitar com o Senhor. Paulo está dizendo assim, eu prefiro deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então esse é o texto que eu queria deixar para você, para te explicar que a doutrina, o ensino de que não existe consciência após a morte, de que não existe imortalidade da alma, é um falso ensino. Porque Paulo deixa muito claro que no momento que deixamos de habitar esse corpo, passamos a estar com o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você gostou, olha só, eu não tenho o hábito de fazer lives, tá? Estou começando a fazer lives agora. Geralmente eu gravo os vídeos, faço uma edição, coloco assim um tema em cima, né? Uma tarja, e coloco os vídeos editados, gravados. Se você que está assistindo essa live comigo aqui ao vivo ou assistindo depois a gravação, se você gostar desse formato, quiser mais vídeos nesse formato, escreve aqui nos comentários live. Só escreve isso, live. E aí eu vou entender que você quer mais vídeos assim ao vivo, com lives, tá? Pra gente conversar junto. Pessoal, obrigado. Cleiton Ferraz, Cláudio Iglesias, Ilza Maria, Diego Felício, irmão Eric, a todos vocês que estiveram aqui comigo. Um forte abraço, um bom fim de noite, um ótimo final de semana. Amanhã, sábado, tem mais um vídeo da maratona, tá? E comecinho da semana que vem vai ter mais uma pergunta valendo o brinde, então fique esperto aí. Graça e paz, queridos. Forte abraço. Tchau, tchau.